Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vera e vamos começar mais uma aula. O nosso conteúdo de hoje será sobre estudo da fração. A fração ela é dividida em duas partes. Existem duas regras para montar uma fração. Precisamos de um numerador e um denominador. O numerador nunca pode ser zero, pois não faz sentido dividir algo por zero. É importante lembrar que as frações, o termo superior ele é chamado de numerador e o termo inferior é chamado de denominador. Como nós temos aqui alguns exemplos. Quem é o numerador? É 1. Quem é o denominador? 2. A outra, quem é o numerador? 7. Quem é o denominador? 5. Quem é o numerador? 9. Quem é o denominador? 10. Aliás, 4. Quem é o numerador? 10. Quem é o denominador? 9. Então, a fração ela é representada por regra única, por um numerador e um denominador. Toda fração, gente, existe uma leitura específica para ela. Em relação à leitura de uma fração, nós temos aqui alguns exemplos para passar para vocês. Partes, que a unidade é dividida, ou seja, a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. O nome que é dado a cada eles. Quando o inteiro é dividido em duas partes, chamamos de meio. Em 3, terço. Em 4, quartos. Em 5 partes, chamamos de quintos. Em 6 partes, chamamos de sextos. Em 7 partes, chamamos de sétimos. Em 8 partes, chamamos de oitavos. Em 9 partes, chamamos de nono. 10, chamamos de décimo. E a partir do 10, do 11, 12 até 99, nós usamos o número e a palavra avos. Por exemplo, aqui eu tenho 11 avos, 12 avos, 20 avos. Quando chega lá no 100, é centésimo. Quando chega no 1000, é milésimo. E assim por diante. E aqui nós temos uma representação. Eu tenho esse inteiro, que foi dividido em quantas partes? Em 4. O denominador representa a quantidade de partes que foi dividido inteiro. O numerador representa, aqui nessa figura, a quantidade de partes que foi pintada. Essa outra figura, nós temos o inteiro que foi dividido em 8 partes. Dessas 8 partes foram pintadas 2. Esse outro inteiro, eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes, que é o denominador. Quantas foram pintadas? Uma. Esse outro inteiro foi dividido em 16 partes. Quanto foram tomadas, pintadas? Apenas 4. E aqui nós vamos ver alguns problemas envolvendo fração. Observa. Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidas 4 quintos dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Então vamos analisar. A quantidade de garrafas de suco que Mariana comprou corresponde ao inteiro, ou seja, uma figura dividida em 5 partes. Como é que eu sei? Pela fração. A fração disse que foram consumidos 4 quintos. Então, a quantidade de garrafas corresponde o inteiro de 5 para 5, ou seja, 5 quintos, que vai corresponder a 20, que é o inteiro. Desse inteiro, foram consumidos 4 quintos, que é o que nós temos aqui pintado. Eu tenho uma figura dividida em 5 partes e foram consumidas 4 quintos.
Para mim saber quantas garrafas foram consumidas ao todo, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o quanto que corresponde a 1/5. Então, são 20 garrafas, eu vou dividir 20 para 5. Por que para 5? Porque o inteiro foi dividido em 5 partes. Vai ser 20 dividido para 5, 4. Esse 4 corresponde a um quadradinho desse. Mas ao todo foram consumidas 4/5. Então, se eu já sei que um quadrado desse vale 4, quanto vai ser 4/5? Então, 4/5 será 4 vezes 4, que dá 16. Então, foram consumidas 16 garrafas. O outro exemplo. Mariana está fazendo sanduíche para a festa. Ela já montou 16 sanduíches, que corresponde a 1/4 do número de sanduíches que ela pretende fazer. Quantos sanduíches Mariana vai montar para a festa? Veja que a diferença desse problema para o outro. Ela aqui montou 16 sanduíches e esses 16 corresponde a 1/4. Então, a figura que corresponde a ela toda, vai ser 4/4. Como eu sei? Pela fração que foi dado. Ele disse que 1/4 corresponde a 16. E ele quer saber quantos sanduíches Mariana vai montar para a festa. Então, se 1/4 corresponde a 16, e eu sei que a figura toda foi dividida em 4 partes iguais, então, para mim saber quantos sanduíches Mariana vai montar, eu só multiplico a quantidade de um quadradinho, que é 4, vezes a quantidade de todos os quadrados, que foram 4 quadrados. Então, vai ser o quê? 4 vezes 16, que é igual a 64. Por que 4 vezes 16? Porque um quadradinho desse vale 16. Então, o todo vai ser quanto? Vai ser 16 mais 16 mais 16 mais 16. 4 vezes 16, que vai ser igual a 64. Vamos ver esse outro exemplo. Dos amigos que Mariana convidou para a festa, 20 estudam na mesma classe que ela, o que corresponde a 5/6. Ou seja, esses 20 estudantes correspondem a 5/6 do número de convidados. Quantas pessoas Mariana convidou para a festa? Então, observa. Como é que eu sei quantas partes vai ter o inteiro? Pela fração. A fração disse 5/6. Então, é uma figura de 6 partes iguais. E quanto que vale 5/6? 5/6 corresponde a 20. Para saber quantos Mariana convidou para a festa, eu preciso saber quanto é que vale um quadradinho desse. Então, eu vou pegar o 20, que corresponde a 5/6, e vou dividir para a quantidade de quadrados que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho 5/6 vai corresponder a quê? A 20, que vai ser dividido para 5, que é igual a 4. Então, para mim saber a quantidade de pessoas que Mariana convidou, eu vou agora pegar 4, que corresponde a um quadradinho desse, e multiplicar por 6, que é o todo, que é o inteiro. Então, 6 vezes 4 vai ser 24. Mariana, então, convidou 24 pessoas. Ok, gente? Então, até a nossa próxima aula. Tchau!